Fala aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo vou fazer um review do personagem aí que tá causando terror na arena, que é o Imperador Palpatine. Vamos abrir aqui a tela dele. Imperador Palpatine. Bom, eu não vou, para o vídeo não ficar muito longo, não vou me prender aqui na descrição das habilidades dele, porque qualquer um pode vir aqui abrir e ler, entenderam? Vou só falar assim, quais são as mais úteis e de que forma usar. Bom, Imperador Palpatine é o seguinte. Hoje, ele é o personagem mais poderoso do jogo. Por quê? Porque ele abre o jogo usando o poder do lado negro, essa habilidade dele. Que tem 70% de chance de atordoar cada inimigo. Então se você tem 5 inimigos, com 70% de chance, você vai atordoar pelo menos 3 em média, podendo atordoar até 4 se tiver com RNG bom, atordoar o time inteiro do cara. Então qual é o divisor de águas aqui? O divisor de águas é o seguinte: se você estiver enfrentando outro time que tem o Palpatine que tiver maior velocidade e que agir primeiro, provavelmente vai ser o que vai vencer a luta. Então, quais são os mods mais importantes para o Palpatine? Bom, são velocidade e potência, tá? Potência. Ele naturalmente, já quando ele chega no equipamento nível 10, ele já tem a potência natural alta, que é de 47%. Então, tudo que você precisa é colocar um conjunto de dois mods de potência para aumentar isso em 10%. Então, de qualquer coisa acima de 50% já é totalmente viável na arena. Dificilmente vai ser resistido, tá? Então, se ele tem 47% de potência, você coloca mais dois modzinhos de potência, como você pode ver ali meu quadradinho e a seta. Você já pula para 57%. Aí provavelmente ele vai pegar tipo assim 1% de potência de alguma estatística secundária de algum outro mod e deve passar de 60. E o resto você pode ver aqui, eu fiz um set de velocidade. Então como ficou meu Palpatine? 192 de velocidade, ainda dá para melhorar isso. E 60% de potência, mais que suficiente. Você dá uma olhada aqui, ó, 30 de velocidade. Aqui é offense, sempre vai ser. Esse aqui eu coloquei de aumento de ataque também para aumentar o dano dele. Esse aqui sempre é defesa. Proteção, proteção. Pode durar um pouquinho mais. Bom, então vamos lá. Onde usar o Palpatine? Ele como líder, ou seja, a habilidade de liderança dele ficou muito boa. Mas muito boa mesmo. Porém, temos um grande problema. Os personagens do Império e os personagens da classe Sith são fracos, minha opinião. Para a arena são bem fracos. Inclusive o Darth Vader. Você pode falar, poxa, mas eu vejo o Darth Vader aí. Ele joga, em um tiro mata um personagem e já joga de novo. Ele joga 3 vezes seguida. Pô, legal. Sim, funciona muito bem quando você está controlando o Darth Vader. Por quê? Porque ele vai atacar um personagem. O inimigo tem 5. Então, se você tem a maior ameaça no inimigo, você traça uma estratégia, você vai lá e mata essa ameaça. Agora, quando é o computador que está jogando, o Darth Vader nunca foca o personagem que tem maior quantidade de debuff. Então o dano dele não necessariamente vai ser o dano otimizado, o maior dano. E não foca necessariamente a maior ameaça. Por exemplo, se o cara tiver uma Rey do outro lado, um Qui-Gon, um Anakin, ou um próprio Palpatine, ele não vai nesse cara. Ou seja, ele vai ter 20% de chance só de atacar esse cara. E outros 80% de chance de atacar qualquer outro cara aleatoriamente que não é o que te interessa. E aí quando ele gasta esse ataque, que praticamente mata qualquer personagem com o golpe, ele é mais um.
ele deixa de ser ameaça. Ou seja, ele não é mais ameaça nenhuma, porque o golpe básico dele não causa dano algum, ele não tem muita velocidade, então ele fica ali, mais um tanque perdido na luta. Por isso Darth Vader não é viável para jogar na defesa. Aí, ou seja, o Dukan só presta como líder, Darth Sidious é muito fraco, Savage também não é grande ameaça. Aí o Império, não preciso nem falar sobre os personagens do Império, que são todos bem fracos também. E aí o que acontece? Palpatine é um excelente líder, mas a equipe que ele tem para liderar é fraca. Aí você fala, mas tem um guarda real. O guarda real, tanto sob a liderança do Palpatine, quanto sob qualquer liderança, ele vai cumprir o papel dele, que é de proteger o seu time. Ele não causa dano, causa pouco debuff, que é só o stun ali. Então a velocidade ele já vai ter de qualquer jeito, porque toda vez que alguém sofre um dano, ele ganha medidor de turno. Isso aí é indiferente para ele. Então a liderança do Palpatine é indiferente para o guarda real. Aí a dica que eu dou, assim, o Palpatine é muito poderoso, faz toda a diferença, mas se você utilizá-lo como líder, você provavelmente vai estar perdendo. O ideal para ele é você aproveitar ele em time de alto dano e alta velocidade. Por quê? Porque você entra na batalha, já entra batendo em todo mundo, Palpatine vai atordoar todo mundo e você vai ter um segundo turno. E se o seu time for de alto dano, esse segundo turno já faz uma devastação no inimigo e good game, acabou o jogo. Outra coisa assim muito interessante, o choque dele. O choque dele, quando ele causa choque em algum inimigo, esse inimigo não pode ganhar nenhum buff. Então, por exemplo, se você causar um choque no guarda real ou no Stormtrooper Han Solo, eles não conseguem fazer taunt, Sanfac, qualquer outro tanque. Se você der um choque no B2, por exemplo, que é chato pra caramba, você pode bater no time inimigo à vontade, que ele não vai ganhar medidor de turno. Ele 100% de medidor de turno que ele ganha toda hora. O Anakin, mesma coisa, você der um choque no Anakin, ele não vai ganhar medidor de turno, nem dano, bom de dano. Quando você matar ou botar algum inimigo com 50% de saúde ou menos. A Rey, por exemplo, você der um choque na Rey, ela não vai ganhar previsão, não vai ganhar aumento de ataque, não vai ganhar nada. A Leia, mesma coisa. Então esse choque aqui, se for bem utilizado, é um debuff muito, mas muito poderoso mesmo. Então, vamos dar uma olhada aqui. Montei aqui um time de Guerra Galáctica. Vamos ver como que o Palpatine vai contra inimigo de Guerra Galáctica. Vamos fazer umas lutinhas rápidas aqui. A formação mais... Deixa eu pegar mesmo. A formação mais eficiente que eu montei com o Palpatine até então foi com o Lando de líder e a dupla Wedge e Biggs. Isso aí, no próximo vídeo eu posso explicar como funciona a sinergia dessa dupla, que também é muito poderosa. O Wedge está próximo de se tornar personagem disponível, provavelmente vai ser free to play. Então vale muito a pena investir no Biggs e no Wedge. Aí se você combinar ainda com o Lando e Palpatine, você vai ter um time osso duro, tá? Eu não tô entendendo esse download. Vamos lá, o choque dele vai todo lá na galera. E para cada debuff que ele aplica, por exemplo, ele aplicou 2 ali. Então ele já ganhou 24% de medidor de turno. Pode ver que o medidor de turno dele já está mais da metade cheio.
o Biggs, com esse ataque dele aqui, ó, com Raging Arms, também vai chamar ou o próprio Palpatine, ou o Lando, ou o Qui-Gon Jinn, e o Edge depois. E com garantia de acerto crítico pra galera, praticamente. O choque dele, tá vendo? O choque dele causa bastante dano. Você viu ali que foi 7.000 no crítico, no básico. Aqui eu vou mostrar outra coisa legal, que é a segunda habilidade dele. Vamos lá. A segunda habilidade dele é o seguinte. Olha só. Ele vai roubar 5% da saúde máxima de cada personagem na batalha. Então são dos outros 8 personagens, excluindo ele. E vai se curar. Vai ganhar 30% de medidor de turno para cada inimigo em choque. Não tem nenhum aqui. Porém, quando ele está em conjunto com o Biggs, ou seja, para cada aliado dele, esse 5% de remoção de saúde funciona como se fosse um ataque. Então, se você tiver no seu time o B2, por exemplo, o B2 pode ganhar 100% do medidor de turno. Aí o Biggs, quando sofre qualquer dano de um personagem do Império, ganha 100% do medidor de turno. Então, quando eu usar isso aqui, ó, o Biggs vai ganhar 100% do medidor de turno. Olha lá. Já está na vez do Biggs. Ele pode atacar qualquer um com aumento de ataque. Ela recebeu um dano crítico, ganhou 100% do medidor de turno de novo. Bom, aqui deu pra ver mais ou menos como funciona. O time aqui bate fácil. Vamos dar uma olhada na arena. Como que tá essa mecânica. Bom, aqui eu vou enfrentar... Por exemplo, vou pegar um time mais normal aqui, que é o do número 3 aqui. Que tem 2 tanques, tem o Rey, Qui-Gon Jinn, Anakin. Aqui o que eu tô usando? Eu tô usando o Stormtrooper Han, que ele dá 30% de medidor de turno para todo mundo quando ele faz o taunt. E estou usando o Lando de líder. Por que o Lando? Porque o Lando dá 15 de velocidade para todos os rebeldes. Então, excluindo o Palpatine, todo mundo aqui tem 15 de velocidade a mais. Aí você tem o Edge, que combinado com o Biggs, eles têm bônus de velocidade para cada um, isso eu explico no próximo vídeo. O Lando dá 29% a mais de dano crítico para rebelde. E esse aqui é um time com alta chance de dano crítico. O Palpatine, como falei, que está com 192 de velocidade. Obviamente vai ter inimigo com velocidade igual ou superior. Só que aqui eu concentrei meus mods de velocidade no Stormtrooper Han. Então ele está com 216 de velocidade, se eu não me engano. Que é bem rápido. Então quando ele age, e aqui na verdade o Biggs e o Edge estão mais velozes do que ele. Mas quando ele age, então você tem o Biggs começando a batalha, depois o Edge. Aí o Stormtrooper Han vem e faz o taunt. Dá 30% de medidor de turno para todo mundo. Aí Palpatine joga. Atordoa todo mundo. Aí vem o Lando, faz o ataque em área. E aí já tá na vez do Biggs e do Edge atacarem novamente. E aí quando eles baterem no Stormtrooper Han,
Eu ganho medidor de turno. E aí, praticamente já acabou o combate. Então vamos lá, vou sair aqui, por exemplo, bater no Anakin. Olha lá, como o Biggs chamou o Palpatine, e o Palpatine aplicou um debuff, ele ganhou 15% de medidor de turno, por causa do choque que ele aplicou. Então já chegou a vez de jogar. Não chegou a vez de jogar, ele vai tentar fazer stun. Só aplicou stun em atordoamento em 2 personagens. Foi um RNG ruim, mas tudo bem. Tá na vez aqui do Ed. Agora o Biggs, que ganhou 100% de medidor de turno por ter recebido um dano crítico. Agora o Stormtrooper Han vai dar medidor de turno para todo mundo. O Lando tá com aumento de dano crítico, porque o Biggs deu esse buff para ele quando usou o golpe básico. Mas de novo. Aí aqui ó, o Biggs acabou de agir, né? O que eu vou fazer? Quando eu usar o Let the Hate Flow do Palpatine, o Han que está em Taunt vai receber dano, e com isso ele já vai garantir medidor de turno para todos os aliados. O Biggs vai ganhar 100% de medidor de turno, então provavelmente o Lando vai chegar a 100%, porque vai ganhar o medidor de turno do Han. E aí todo mundo com medidor de turno ali. Vamos lá. Me deu sorte que 2 ativaram. E game over. A vitória tranquila, mesmo tendo atordoado só 2 personagens no início da luta. E eles esquivados 2 deles terem esquivado no segundo ataque do Lando. Mas como vocês puderam ver, Palpatine fez bastante diferença, muito poderoso para a arena. Aí aqui eu vou anexar algumas lutas que eu gravei, pra vocês terem uma noção de como são lutas diferentes aí com Palpatine no time. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo, e quem puder, não deixe a chance passar, corram atrás do Palpatine. Isso aí, galera, até a próxima, aquele abraço.